Muito bem, senhores, vamos falar sobre asma. E o que há de importante a falar é tentar basicamente ainda discutir o que nós vamos discutir mais à frente, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica também. E o que a gente tem de comum entre as patologias, aí falando da asma e do DPOC, são a obstrução das vias aéreas. Quer dizer, é a obstrução das vias aéreas. E a grande diferença é o grau de reversibilidade. Então nós estamos falando aí da asma com grande grau de reversibilidade e o DPOC com uma dificuldade de reverter essa obstrução e muitas vezes essa reversibilidade não é total e é um pouco diferente. Nós vamos discutir isso mais à frente quando falarmos de DPOC. Bom, do ponto de vista de asma brônquica, a grande definição então é essa, uma inflamação crônica com hiperreatividade brônquica e que leva a episódios reversíveis de obstrução. Então a gente está acostumado a ver muitas vezes na prática clínica o evento agudo, quer dizer, a crise da asma brônquica. E a gente esquece que na realidade nós estamos diante de uma doença inflamatória, crônica, geralmente de cunho alérgico, atópico, e que leva a essa hiperreatividade brônquica com períodos e que leva a episódios reversíveis dessa obstrução da via aérea. Bom, e como é que funciona na prática laboratorial e como é que a gente entende a fisiopatologia dessa inflamação brônquica na asma? Na realidade, nós temos basicamente aqui um olhar que a gente está tentando ir em direção à atopia, à alergia. Então nós estamos falando basicamente da asma com cunho etiológico do ponto de vista atópico, do ponto de vista alérgico, da asma alérgica principalmente. Então essa apresentação aqui é um esquema do que acontece do ponto de vista de atopia, do ponto de vista de reação alérgica com relação ao desencadear da asma, da hiperreatividade brônquica e da inflamação brônquica relacionada à asma. Então a gente tem aqui, olha, caindo na via aérea o alergeno, que pode ser qualquer tipo de alergeno, e esses alergenos muitas vezes estão relacionados ao dia a dia, ao domicílio, como o próprio ácaro, poeiras específicas, mofo, algumas partículas de fungos, partículas de pelos de animais, partículas relacionadas a salivas de animais secas. Então esse alergeno, ele muitas vezes eles são captados por essas células dendríticas, que são na realidade células que vão acabar por apresentar esse antígeno, né, para um T-helper, e esse T-helper desencadeia toda uma cascata que leva à liberação de interleucinas, leva a apresentação também em direção ao braço humoral da resposta imunológica, tanto a resposta celular como a resposta humoral. A resposta humoral, então, liberando imunoglobulinas IgEs que vão tentar neutralizar esse antígeno, como também essas células B vão levar à liberação de interleucina 5, que vai estimular a produção de eosinófilos, e esses eosinófilos vão levar a uma resposta tardia de inflamação. Essa IgE, então, acaba por degranular mastócitos, levando, então, à liberação de mediadores anafiláticos, mediadores alérgicos, então leucotrienos, histamina, bradicinina, e que levam muitas vezes a uma hiperreatividade brônquica relacionada a essa ação direta, aumentando o tônus do músculo liso e levando a essa broncoconstrição. E aqui então a resposta tardia, mediada então por eosinófilo, uma célula relacionada à alergia, uma resposta tardia de inflamação, lesão e hiperresponsividade, levando a um processo inflamatório com liberação de muco excessivo. Então a gente tem muco e obstrução pela broncoconstrição relacionada a esses mediadores. Essa é a cascata de uma forma geral que leva ao quadro de asma brônquica. E aí a gente tem o broncoespasmo e o edema na região brônquica por esse processo inflamatório levando à obstrução. Isso é um resumo esquemático só para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa inflamação na asma brônquica. Muito bem, aí então só para reforçar, o brônquio normal, totalmente aberto, os brônquios inflamados, aí aqui com a obstrução por muco e ainda o processo inflamatório levando a essa broncoconstrição. Então aí mais uma vez a definição, inflamação crônica com hiperreatividade brônquica e que leva a episódios reversíveis de obstrução. É aqui que a gente vai atuar, ou melhor, muitas vezes aqui para a gente evitar que chegue a esse ponto.
Bom, muito bem. A classificação etiológica, como eu já acabei pincelando, a gente tem 70% dos casos relacionados, então, aos alergenos, né, aos agentes causadores do desencadear da atopia, ou então a asma não alérgica, muitas vezes é uma asma relacionada à situação ocupacional, à situação do trabalho, onde a pessoa fica exposta a substâncias quimicamente voláteis ou substâncias que levam à irritação da estrutura brônquia e levam a um quadro inflamatório parecido com o desencadeado pelos alergenos. Então, às vezes, pessoas que trabalham com substâncias, por exemplo, voláteis, aromáticas, como solventes de tinta, cheiros de tinta, cheiros muito fortes relacionados à produção de plástico. Então, muitas vezes, a asma não alérgica está relacionada a essa situação ocupacional, ou ainda por drogas, e aí nós vamos falar mais à frente. Então nós temos 70% aqui, em torno de 20% a 25% a não alérgica, e a criptogênica que a gente não consegue identificar realmente a causa. Bom, do ponto de vista de droga, a gente já falou da asma não alérgica e eu classifiquei ela com uma parte ocupacional e uma parte relacionada à droga. Então, os anti-inflamatórios não esteroides, aí a aspirina como grande representante desse grupo, a gente sabe que tem a cascata do ácido araquidônico diretamente relacionado à degradação dos fosfolipídios de membrana celular, e aí a ciclooxigenase, ela é inibida. Aquele braço da degradação do ácido araquidônico pela ciclooxigenase, ela é inibida pelos anti-inflamatórios não esteroides. E aí a gente facilita o caminho em direção ao outro lado, que é o lado exatamente que é similar ao desencadear através dos alergenos, como a gente viu lá, a histamina, os leucotrienos, a bradicinina, as substâncias lentas da anafilaxia, e aqui os leucotrienos, então, levando a um evento de vasodilatação, broncoespasmo, aumento da permeabilidade capilar e o processo inflamatório. Então, na realidade, o que você faz é acabar por desviar, através dessa droga, desviar o processo do ácido araquidônico, o processo da linha de destruição do ácido araquidônico para o braço dos leucotrienos e que levam à reação inflamatória, levando a vasodilatação, broncoespasmo e aumento da permeabilidade. Ou seja, com o bloqueio da ciclooxigenase pelo anti-inflamatório, a gente desvia para o braço de lá, desencadeando então o fenômeno asmático. Então, as drogas que causam o desencadear asmático, então não podemos esquecer que o asmático não deve fazer uso do anti-inflamatório não esteroide, porque essas drogas também levam ao desencadear da asma brônquica. Bom, e o beta-bloqueador? O beta-bloqueador é de forma diferente. Na realidade, ele induz ao broncoespasmo porque ele atua naqueles receptores beta. Como é que você faz, então, para evitar quando você tem esse desencadear do broncoespasmo pelo beta-bloqueador? Muitas vezes, o que acontece é que ele não faz, na realidade, um processo de inflamação. O que ele, na realidade, faz é induzir o broncoespasmo pela ação direta no receptor beta. Então, muitas vezes, o que você tem na prática clínica é que você prescreve o beta-bloqueador e o doente faz um pequeno quadro viral e facilita aí, então, o broncoespasmo. E como é que você reverte isso? Como é que você trata isso? Não é usando o beta-agonista. Você pode até tentar usar o beta-agonista, mas você vai estar com o doente beta bloqueado. Esses receptores beta vão estar saturados pelo beta-bloqueador. Claro que se você aumentar a dose, pode ser que você consiga, na competição pelo receptor, resolver isso. Mas na realidade o que você faz é prescrever o brometo de ipratrópio, que é da família, então, dos anticolinestérásicos, e aí você consegue reverter o efeito do beta-bloqueador. Então, prescrevemos então no broncoespasmo induzido pelo beta-bloqueador o brometo de ipratrópio. E a asma no exercício, como é que a gente faz? Na realidade, a grande atuação terapêutica é fazer o beta-agonista, né? O beta-2 agonista inalatório antes do exercício para prevenir o broncoespasmo induzido pelo exercício. Muitas vezes o local é frio e seco e desencadeia e facilita a reação do broncoespasmo. Então, o que deve ser feito é o beta-2 agonista antes do evento do exercício. Bom,
Outra situação que a gente tem que discutir aqui na prática clínica é a gravidez e a asma. Como é que se comporta? A gente sabe que algumas doenças na gravidez podem melhorar, outras patologias, às vezes, a gente sabe, as doenças reumatológicas algumas vezes podem piorar. Então a gente tem que tentar entender como é que evolui na gravidez a asma. Na realidade, a evolução na asma é extremamente pitoresca, porque é equilibradamente do ponto de vista de matemático. Um terço das mulheres pioram, um terço das mulheres melhoram e um terço das mulheres não muda de forma alguma. Então, na realidade, você não consegue ter uma noção de qual vai ser a evolução da asma na gravidez. E o grande ponto a ser tocado é qual é o principal objetivo que você vai atuar na asma, na gravidez, quando a mulher piora durante o período de gravidez, ou seja, um terço das mulheres pioram. E aí qual é o grande objetivo? O grande objetivo é proteger o feto. Então, na base do equilíbrio entre o tratamento e os efeitos colaterais que você possa ter do tratamento da gravidez, do tratamento da asma na gravidez, é exatamente você buscar a melhor performance para você evitar qualquer situação de sofrimento para o feto. Então o tratamento é basicamente o tratamento clássico que nós vamos discutir aí a seguir e vocês vão ver que não muda praticamente nada. Na realidade você tenta, o objetivo principal é proteger a gravidez em si, o feto. Bom, e qual é a abordagem então que a gente vai fazer de uma forma geral na asma? Do ponto de vista clínico, a grande manifestação é, claro, totalmente respiratória, é claro, relacionada aos eventos causados pelo broncoespasmo. Então o doente vai apresentar dispneia, vai apresentar o sibilo clássico da asma brônquica, né, que é aquele chiado lembrando o miado de gato, né, que está relacionado a esse ruído durante ao fluxo de ar no brônquio obstruído. A tosse crônica, muitas vezes você não precisa ter sibilo, nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Você pode ter asma sem necessariamente você ter sibilo, mas a manifestação pode ser tosse crônica, então é diagnóstico diferencial de muita coisa. O desconforto torácico, ou seja, o peso, aquela sensação de dificuldade de respirar. E muitas vezes, claro, nós estamos falando da doença atópica, você pode ter relacionado a asma brônquica um percentual grande de doentes com rinite alérgica. Então, como a gente está falando aí claramente de uma doença mediada por eosinófilos e imunoglobulina IgE, que vão estar aumentados na nossa dosagem sanguínea, a nossa quantidade de células eosinofílicas, quantidade de eosinófilos vai estar aumentada e muitas vezes, claro, nas dosagens de IgE também aumentada, nós estamos falando de uma doença atópica, uma doença alérgica. Então você pode ter junto do ponto de vista clínico a rinite atópica. E além disso, o que é importante a gente falar, e eu já havia dado uma pincelada nisso, os eventos clínicos são variáveis, eles são intermitentes e eles muitas vezes têm uma piora relacionada ao momento do dia e à exposição aos alergenos. Então a gente sabe que à noite, muitas vezes você fica confinado no quarto com esses alergenos. A patologia inflamatória, o desencadear, a manutenção inflamatória, ela não está relacionada ao ar livre. Pode estar relacionada assim a um desencadear não alergênico, relacionado à poeira, relacionado a gases tóxicos, a substâncias relacionadas à poluição, mas não relacionada à atopia. Relacionada à atopia, você ao ar livre e ambiente aberto, ventilado, você não vai ter mais dificuldades em encadear isso, porque você não está exposto aos alergenos do domicílio. É no travesseiro, é no colchão, é no tapete de casa, na cortina, que vão estar as poeiras, os fungos, que vai estar aí os restos de ácaro, que vão estar os alergenos que levam o desencadear clínico da asma brônquica. Bom, e aí, no diagnóstico diferencial foi aquilo que eu falei. Nem tudo que sibila é asma, nem toda asma sibila. Nós já falamos isso anteriormente. Então, dentro desse conceito de que nem tudo que sibila é asma, a gente tem que lembrar que na asma a gente está falando do broncoespasmo, a gente está falando do edema da parede brônquica, muitas vezes de muco. Então é claro também que se você tiver edema na parede brônquica, você pode ter sibilo. E quais são as patologias, quais são as situações que levam ao sibilo, mesmo não sendo asma? Então a gente tem aí no diagnóstico diferencial, principalmente no adulto, e é importantíssimo a gente ter essa percepção,
Porque o adulto, quando chega com um quadro de broncoespasmo, sibilando, mostrando um quadro de asma, uma das perguntas mais importantes que você tem que fazer é se esse doente tem história de asma na infância, se esse doente tem história de asma mantida durante toda a vida, e se esse doente tem a possibilidade, então, da gente raciocinar que esse doente está fazendo uma asma tardia. Ou ainda que a gente está aí diante de um diagnóstico diferencial, como insuficiência cardíaca e tromboembolismo pulmonar. Não se pode esquecer o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar como causa de sibilo em fases tardias ou fases de meia-idade relacionadas a outras situações clínicas, trombose venosa profunda, relacionada a neoplasias ocultas, e aí o doente abre o quadro de asma, de broncoespasmo, e que lembra o quadro de asma, e a gente está falando na realidade de tromboembolismo pulmonar, e a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Ou então edema relacionado com a insuficiência cardíaca congestiva, lembrando aumento de PD2 de VE, aumento dessa pressão em maré montante, levando a esse edema e levando a tosse seca, que também é diagnóstico diferencial, e até a sibilo. Outras situações, claro, são as obstruções de vias aéreas. A gente pode ter obstruções mais altas, a gente pode ter histórias relacionadas a crianças de aspirar alguma pequena conta, algum pequeno alguma pequena substância que leve à obstrução da via aérea e que leve a um ruído similar ao sibilo. A gente tem, por exemplo, ainda a irritação brônquia pelos ácidos relacionados ao refluxo gastroesofagiano. Então é diagnóstico diferencial também o refluxo gastroesofagiano. A vasculite de Church-Strauss, que também sibila. Então lembrar aí uma patologia que leva a sibilo no diagnóstico diferencial a vasculite de Church-Strauss. E ainda a aspergilose broncopulmonar alérgica, como aqui descrita. Então, o diagnóstico diferencial está relacionado exatamente a essa situação do sibilo. Né? A gente tem várias situações clínicas que podem vir com apresentação clínica de sibilo e a gente não está diante de asma brônquica. Claro, muitas delas a gente pode ter em fase avançada da vida, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial de asma tardia, mas a gente tem que fugir de algumas situações clássicas até graves, e até situações mantidas que levam a um sibilo e às vezes até simulam, por exemplo, no período noturno, como a gente fala do período que o doente está deitado, que a gente sabe que piora na insuficiência cardíaca quando o doente deita. A gente tem aí, então, o refluxo gastroesofagiano quando o doente deita, facilitando o refluxo. Então, algumas coisas têm que ser muito bem pensadas para a gente poder afastar e fazer o diagnóstico diferencial. É uma forma da gente tentar conseguir deixar vocês assim esclarecidos de que forma vocês vão olhar para o diagnóstico diferencial, lembrando sibilo. Então, reforçando mais uma vez, nem tudo que sibila é asma, nem toda asma sibila. Bom, continuando então o diagnóstico, a gente vai para os métodos complementares e os métodos que nos ajudam a fazer o diagnóstico efetivo da asma brônquica. Então a gente tem aí a espirometria como a base do diagnóstico da asma brônquica, já que nós estamos procurando aí a obstrução. E com esse equipamento a gente consegue fazer um gráfico e a gente consegue fazer algumas avaliações, alguns índices que a gente vai discutir logo a seguir, para poder fazer o diagnóstico da asma brônquica. Então está aí a espirometria, a gente tem um gráfico aí de tempo e relacionado ao volume, né? Do volume expirado. A gente tem então basicamente a primeira curva importante que é feita a partir do volume expirado forçado no primeiro segundo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que é feita a espirometria? Você pede ao doente que ele faça uma inspiração profunda, o máximo que ele puder, levando a toda a expansão, a toda a sua capacidade pulmonar, e depois você pede para que ele faça a expiração forçada, para que ele consiga expirar todo o volume desse pulmão. Então há um estímulo importante, alguns aparelhos vêm com mecanismos de simulação virtual, de soprar a vela, para poder estimular o doente a fazer todo esse esforço, fazer toda a sua capacidade ventilatória, sua capacidade de pulmonar, para que ele consiga demonstrar a sua obstrução. Então, o parâmetro que vem a partir da capacidade
do fluxo expiratório forçado do primeiro segundo sobre a sua capacidade de fluxo total é exatamente o índice de Tifenor, que é um índice que vai ter valores normais entre 0,75 e 0,9, e aí a gente vai conseguir identificar se há obstrução. Por que a gente consegue identificar isso? Quando você tem no primeiro segundo, você está, pela lei de Laplace, você está no máximo da sua distensão de raio, ou seja, você está com a sua capacidade alveolar máxima, você está com o seu pulmão distendido ao máximo. É claro que quando você solta esse ar com mais vontade. Se o doente tiver obstrução, ele não vai conseguir fazer essa liberação no primeiro segundo na capacidade que ele poderia fazer se ele não tivesse obstrução. Ele não consegue colocar para fora o volume na mesma condição do doente que não é obstruído. Então, o doente que tem obstrução, na hora que ele vai fazer esse fluxo expiratório forçado no primeiro segundo, que é essa liberação de toda essa capacidade, esse volume total pulmonar que ele vai começar a liberar e que a maior parte sai nesse primeiro segundo, exatamente por causa dessa tensão parietal maior, ele não vai conseguir por conta da obstrução. E aí a relação entre essa capacidade, esse volume pulmonar total que ele consegue reter e essa liberação, a gente vai ter então o índice de Tifenor, como eu já falei. Então está aí a relação direta formando o índice de Tifenor, os 4 litros expirados sobre a capacidade volumétrica total forçada pulmonar, levando a um índice, então, aqui normal de 0,8. E aí a gente vai começar agora a discutir patologicamente essa situação. Então, como eu falei anteriormente, do ponto de vista obstrutivo, quando você tiver obstrução, você vai começar a ter uma dificuldade de liberar no primeiro segundo esse volume expiratório forçado. Esse fluxo expiratório forçado vai estar reduzido. Então, na obstrução, eu não consigo mais fazer aqueles 4 litros exemplificados anteriormente. Você vai fazer, então, um volume expiratório forçado menor. E a sua capacidade total, ela também até diminui um pouco. Porém, nessa situação aqui, o volume expiratório forçado no primeiro segundo é muito menor, levando, então, a um índice de Tifenor abaixo de 0,7, abaixo de 0,75, levando então a uma situação pulmonar demonstrando o quadro de obstrução. Então aí está a relação, o índice de Tifenor diminuído, e aí então a explicação do porquê, né? Um índice de Tifenor menor do que 0,7, menor que 70%, demonstrando claramente a situação obstrutiva. E quando você tem uma restrição, uma doença que tem restrição torácica, a gente pode falar do grande obeso, uma situação qualquer de trauma, uma situação que o doente tem alguma limitação torácica. Você tem, então, uma dificuldade total no quadro ventilatório. Você tem uma dificuldade porque você não consegue colocar um volume muito grande para dentro. Mas o seu volume expiratório forçado primeiro segundo não é diminuído, porque o doente não tem obstrução, ele tem restrição à sua capacidade pulmonar total, à sua capacidade de volume total pulmonar. E aí você também tem, claro, como eu falei na restrição, exatamente isso. Só que os dois se equilibram. Então você passa a ter uma relação, um índice de Tifenor normal. Porque você diminuindo aqui, por exemplo, se eu coloco 3, na realidade a preocupação maior é a dificuldade que o doente tem em fazer o seu volume total forçado, de capacidade total forçada. Se ele tem aqui 4 e ele tem um volume expiratório de 3, a relação vai dar ainda 0,75, que é considerada ainda dentro do normal. Então, a restrição não impede que o doente faça o seu volume expiratório forçado no primeiro segundo tão diminuído a ponto da gente ter o raciocínio da obstrução. Então, a grande diferença está aí. O índice de Tifenor vai ser normal no doente que tem doença restritiva. E o índice de Tifenor vai ser diminuído quando o doente tiver uma situação obstrutiva como a asma. A gente tem ainda a situação mista, onde você, claro, com uma capacidade pulmonar, com a capacidade volumétrica total forçada muito reduzida e com uma situação também de obstrução, você acaba tendo uma situação mista. Você tem a relação
com índice de Fenô compatível com obstrução e a situação restritiva associada, levando uma capacidade volumétrica forçada também reduzida. Então, a gente considera a situação, a gente chama de apresentação mista. Como é que é feito, então, o diagnóstico da asma bronca? Eu estou falando, então, basicamente da espirometria, né? Só que eu não posso esquecer que eu estou falando de uma doença que é reversível. E aí, o diagnóstico da asma, não serve só a gente dizer que a gente tem uma alteração espirométrica no volume expiratório forçado no primeiro segundo. A gente precisa demonstrar a reversibilidade, senão a gente pode estar diante de outra patologia, a gente pode estar diante de uma obstrução fixa no fluxo da via aérea. Então, você tem que fazer o diagnóstico da asma baseado na clínica, nos sintomas que a gente já discutiu anteriormente, até, claro, do sibilo, da tosse seca, da alteração do desconforto torácico, mas você também tem que comprovar na espirometria com prova broncodilatadora, porque você tem que comprovar que é reversível o broncoespasmo, para você estar diante de um diagnóstico da asma. E aí, para fazer esse diagnóstico, então, você tem, após a espirometria de um doente com asma bronca, você tem uma melhora após o uso do broncodilatador, do beta-2 agonista, né? A nova espirometria apresenta uma melhora em torno de 12% no VF1 ou de um aumento de 200 maior ou igual a 200 ml na sua capacidade expiratória forçada. Então, esse doente, quando ele faz o broncodilatador, ele consegue demonstrar para a gente que ele tinha uma obstrução relacionada ao broncoespasmo e que é reversível. Então, nós estamos diante aí de um diagnóstico de asma bronca. E se o doente, por acaso, a gente sabe que a asma bronca ela tem períodos intermitentes do processo inflamatório, das situações de crise, das situações de manutenção, em que o doente muitas vezes não está em status asmático, ele não está em uma situação de asma bronca com broncoespasmo. Ele pode até ter uma pequena diminuição, mas você não consegue definir e ele tem uma espirometria normal. Como é que você vai fazer o diagnóstico de um doente que está numa fase não crise, num período que ele não apresenta broncoespasmo? Você vai ter que tentar demonstrar que esse doente tem hiperreatividade bronca. Claro, na situação da espirometria normal. E aí você vai ter que fazer uma espirometria com teste provocativo, usando então metacolina, histamina, para você levar ao broncoespasmo, para você demonstrar que esse doente tem hiperreatividade bronca, usando substâncias que levem a isso. E aí se esse doente apresentar então uma redução de 20% no VF1, isso significa que esse doente tem hiperreatividade bronca. Esse doente, então, demonstra na espirometria com teste provocativo, ele demonstra o diagnóstico de asma bronca. Bom, na prática do dia a dia, você não está com o espirômetro ao lado. Então, o que você usa? Você usa o PeakFlow. O PeakFlow são aparelhos pequenos, na realidade um device simples, né? De plástico, muito baratos, a maioria hoje em dia, tem uns mais avançados, em que a pessoa vai fazer uma inspiração forçada, né? Que é o PeakFlow, é exatamente isso, uma inspiração forçada, e você vai ter uma área de graduação demonstrando se ele está na faixa normal, e é claro, esse doente vai ter, a uma parte do tempo, esse acompanhamento, um gráfico que eu vou mostrar um pouco mais a seguir, e ele tem essa leitura aqui demonstrando se ele está em área de risco, de alerta, ou em área de franca diminuição do seu PeakFlow, ou seja, se ele tiver uma diminuição 50% do previsto, ele está em franca crise grave. Ele demonstra a obstrução, ele não consegue fazer aquela expiração forçada com o mesmo raciocínio do VF1, colocando todo o seu volume naquele primeiro momento para fora. Então ele demonstra uma incapacidade por obstrução e aí você tem a noção da gravidade desse doente. E aí um equipamento um pouco mais avançado, aquele aparelho, aquele anterior é totalmente mecânico, e aqui a gente está diante de um aparelho digital em que você consegue ter acúmulo de informação, você tem como transferir essa informação e fazer um gráfico desse doente. Aqui é só para a gente ilustrar. Esse paciente apresentava uma dificuldade enorme, ele mostrava níveis relacionados ao PeakFlow muito ruins no início, e esse doente, depois do início da primeira visita no médico, ele começa a apresentar, junto ao tratamento, uma melhora até que ele chega aos índices normais. Esses aparelhos muitas vezes conseguem
fazer até medidas similares ao VF1. Mas é só para a gente poder ilustrar como é que se anota, como é que funciona a análise aí. Então, você faz como se fosse uma tabela, tendo noção no espaço de tempo e o uso das drogas que esse doente está fazendo uso, e no período a sua melhora acompanhada através do equipamento que vai fazer essa memória, e você vai fazer essa memória gráfica também da evolução do doente nessa tabela. Bom, continuando então o diagnóstico da asma, só para a gente fazer então um amarrado inicial, a espirometria então demonstrando lá a obstrução, o índice de Fenot, que é aquela relação do VF1 sobre o CVF, apresentando então o índice de Fenot abaixo de 70%, 0,7%. A espirometria após a prova broncodilatadora, demonstrando a reversão, então aí um aumento da VF1 maior ou igual a 12%, mais o aumento volumétrico lá em torno de 200 ml, ou então o peak flow, a gente tem aí que avaliar a gravidade, demonstrando se o doente está num período melhor ou pior da sua evolução, da sua doença, avaliando a gravidade quando o doente tem um peak flow menor ou igual a 50%, demonstrando gravidade, demonstrando que você tem que atuar de alguma forma nessa asma bronca.